nós estamos aqui é um programa da série Aceleração de Imóveis, onde eu sempre em parceria com o Marcos Margueron, a gente discute estratégias que fazem você vender qualquer imóvel em 12 semanas sem precisar pagar comissão de venda. E nessa triagem, qual é a live e o tema de hoje, Marquinho? Com certeza, Pedro. Muito bom aí estar junto de você nesse domingão aí. Como diz o nosso astro da TV brasileira do domingo, quem sabe faz ao vivo, né? Então estamos aí junto para falar mais uma vez de aceleração de imóveis. Então hoje, tema de hoje é o seguinte, vamos falar sobre o seu imóvel no espelho. Quais são as vantagens de um raio-x sincero para acelerar a venda? Então, o tema de hoje gira em torno, como a gente fala de um método, né? O método de aceleração de imóveis, tanto Pedro quanto eu, a gente dá aula de estratégia, então a gente usa e se baseia muito as nossas aulas, os nossos argumentos, no modelo SWOT, né? De forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, o tema de hoje a gente vai estar falando muito sobre isso, muito sobre forças, sobre fraquezas principalmente. Não é isso, Pedro? É um passo imprescindível. E vou falar, é uma etapa muito simples, é uma etapa muito rápida de ser feita, e ela, por mais que pareça banal, ela é essencial para você conseguir encurtar essa jornada imprevisível de venda, que na média o pessoal fala que são 16 meses, 18 meses para vender, na média, né? Mas, na verdade, ela é imprevisível. Quando a gente pensa em vender, a gente nunca sabe quando aquele dê mais quanto que o dinheiro está na nossa mesa, né? Que o dinheiro está na nossa conta, né? Quando a gente faz a aplicação financeira, ó, dê mais 30, o dinheiro está na conta, dê mais 60. E o imóvel é dê mais quanto? É dê mais interrogação. E a gente vai discutir aqui, e esse é um ponto importante, que esse é um dos fatores, um dos steps essenciais e necessários da gente encurtar essa interrogação para 12 semanas. E essa parte é uma parte vital da metodologia, que é analisar as suas características internas. E para analisar as características internas, a gente tem que ser muito sincero, tem que ter uma característica de muito autocrítica e tem que ser muito criterioso. Porque, a gente não pode nem se achar aquela mulher que se olha no espelho e acha que está sempre acima do peso, está sempre com cabelo por fazer, que a unha não está legal. A gente pode... Tem mulher que se olha no espelho e se acha muito pior do que é. Ao passo também tem homem que se olha no espelho e ele já está acima do peso. Aí sim, já está calvo e tal, a idade já castigou, mas ele está se achando o galã, né? Então, a gente não tem que ser nem 8 de ser pessimista, nem 80 de ser otimista. A gente tem que ser íntegro. E parece banal, mas se a gente souber, no final dessa live aqui, como fazer uma listinha de 5 pontos efetivamente fortes, e o que são pontos fortes, e 5 pontos fracos, ou fraquezas, ou pontos a melhorar, ou objeções que quem está buscando está vendo que é um ponto fraco aquilo que a gente está ofertando, se a gente souber fazer essa listinha de 5 de um lado e 5 do outro, a gente vai encurtar demais essa jornada da interrogação para as 12 semanas. É isso aí, vamos lá. Com certeza. E quando a gente fala de forças e fraquezas, é claro que é mais fácil a gente identificar nossas forças, né? Eu lembro sempre de entrevistas, né, que a gente faz com recursos humanos, como executivo de empresas e tudo mais, e todo especialista em recursos humanos sempre busca essa perguntinha, assim, que é a pegadinha. Pô, quais são seus pontos fracos? Porque a gente se prepara para uma entrevista também, falar o que a gente sabe fazer, o que a gente é bom, mas a gente tem que saber também ser sincero, como você disse, e ser realista, nem ser otimista, nem ser pessimista, mas ser realista e apontar e reconhecer as nossas fraquezas. Assim como o proprietário de imóveis, o dono de imóveis também tem que reconhecer as fraquezas do seu imóvel. Porque num processo de competição é o que ele vai ter que trabalhar mais para conseguir se colocar no nível
dos seus concorrentes, não é verdade? Então, essa É, análise de posicionamento é muito importante. tudo é relativo, né? Não existe verdade absoluta, assim como não existe também imóvel perfeito. Nem com dezenas de atributos e vários defeitos. Não existe imóvel perfeito. E Jesus não Sim. agradou a todos, então não imagina que seu imóvel vai agradar a todo mundo também não, tá? Só que os pontos fortes, vamos começar pelos pontos fortes. Os pontos fortes, primeiro ponto, primeira característica dos 5 pontos fortes que você tem que colocar. Eles têm que ser indiscutíveis. Ele não pode ser uma coisa boa para você que é relativa. Então vamos, eu fiz uma decoração com a fulana de tal e tal. Às vezes você pode estar entrando numa seara de gosto. E gosto não se discute, não tem verdade absoluta. Ponto forte é aquele indiscutível. E por que é importante a gente ter no mínimo 5 pontos fortes muito bem explícitos? Porque quando a gente vai fazer um anúncio, quando a gente vai fazer um resumo daquilo que a gente é, os highlights têm que permear esses 5 principais pontos. O porquê que você é melhor do que os outros. O que você tem de melhor dos outros. O que eu mais vejo, Marquinho, é incorporadora, até trazendo para a gente fazer aquela auditoria, aquele raio-x, se o empreendimento está ou não está diferenciado. A gente vê um book dizendo o seguinte, diferenciais. Esse prédio aqui tem esses diferenciais. Aí você vai ver os diferenciais, piscina com piscina infantil e deck molhado. Salão de festa. E não sei, aí você fala, gente, será que isso é realmente um ponto forte? Porque um ponto forte ele é relativo a quem você está competindo. Indo Sem dúvida. pro avulso. Meu apartamento é perto do shopping. Olha que beleza. Vou vender. Legal. Se você olhar no raio de quão perto você está do shopping e quem em volta do shopping está disputando com você, se é perto do shopping, você pode até excluir quem está depois de você desse raio. Agora, quem está desse raio para dentro, você tem que olhar e ver que pode ter muita gente. E você simplesmente falar que você imóvel do lado do shopping, ele não é ponto forte. Não é um ponto realmente diferenciado que o seu imóvel tem em relação ao que ele está competindo. Então, pode parecer fácil, simples, mas colocar 5 pontos positivos, primeira coisa que ele tem que ser é indiscutível. E a segunda coisa, ele tem que ser diferenciado de quem você disputa. Então, se você Exato. fez a tua listinha de 5, pergunta para tua esposa se ela concorda que esses 5 são 5. Se ela discordar de algum, já não é unanimidade, você pode tirar da lista, procura outro. E mais um ponto, né, Pedro? Quando a gente está falando de ponto forte e ponto fraco, 100% de acordo contigo, que é relativo aos seus concorrentes. E tem mais, gente. Tem um exemplo, estava tendo uma conversa com um professor e consultor de estratégia, que dá aula, inclusive, lá no INSPER, em São Paulo. E ele me disse que uma vez ele foi contratado para prestar consultoria por uma grande montadora coreana que acabava de se estabelecer no Brasil. E eles tinham feito a primeira importação de carros da Coreia e o executivo coreano veio a São Paulo, no escritório que eles têm na Avenida Paulista, e contratou esse consultor porque ele não entendia por que os carros coreanos não estavam funcionando no Brasil, não estavam sendo vendidos no Brasil. E papo vai, papo vem, eles conversam com o consultor e dizem, o consultor vê uma imagem dos carros no porto, que tinham acabado de chegar, só tinham carros verde-limão, laranja, e aí o consultor falou, não acredito, parece banal, mas esse cara está fazendo um erro de entrar num novo mercado sem saber qual é o que o mercado local considera como importante. Ele pegou o executivo coreano pela mão, falou, vamos dar uma olhada aqui em que tipos de carro, que cores de carro o brasileiro aprecia. Só carro cinza, preto, branco.
Entendeu por quê? Então, nessa história de ponto forte e ponto fraco, é importantíssimo que você também não pense no seu imóvel para você, mas pense para o seu público-alvo, porque finalmente é ele que vai comprar o seu imóvel. Então tem que ter um balanceamento muito importante entre o prazer de usufruir e a racionalidade de ofertar algo que seja agradável aos olhos, não seus ou da sua família, mas também do seu público-alvo. Então acho que isso é importante. Não, Não é tem verdade? uma passagem engraçada. Quando a gente começa a desenvolver, trabalhar para terceiros, os familiares também acabam também. Pedro, pô, vem aqui, dá uma olhada nisso aqui. A gente acaba colocando dentro da esteira de consultoria também alguns imóveis. Eu vou ter liberdade para poder falar aqui. Então, tem um parente que estava precisando alugar um imóvel. E aí eu fui no imóvel dele e, por consequência, assim, por coincidência, eu tinha sido o principal executivo à frente da venda desse empreendimento todo. E sabia algumas dores que eu, como executivo, tendo que vender 160 apartamentos daquele prédio, sabia qual era a objeção que o pessoal saía e levantava da mesa para não comprar. E aí, pô, assim, passado 15 anos nessa história, esse parente tem um apartamento lá e estava querendo alugar esse apartamento, e aí vamos conversar. E aí, pô, começando, faz parte da consultoria a gente fazer igual médico, né? Aquela anamnese, né? Você tem que ver quais são as dores, quais são os objetivos que a pessoa quer ali. Ah, a pessoa quer emagrecer, a pessoa quer. Você vai na academia, não, quero ter uma barriga de tanquinho, não, quero só emagrecer. Bom, querendo saber o objetivo e tal. E era nítido. Isso é normal. Você não vê nenhuma mãe falando que o filho é feio. E é normal. Existe um gatilho intrínseco. Então isso é normal. Quando a gente monta, quando a gente decora, quando a gente comprou na planta, e aí depois de 10 anos a gente pensa em passar isso para alguém, a coisa mais normal do mundo é não entender por que alguém não pensa como a gente. Porque para a Claro. gente pode estar lindo, perfeito, maravilhoso. A pessoa usava esses três atributos, né? Lindo, meu apartamento é lindo, perfeito, maravilhoso. Eu falei, pô, legal, então, pô, vamos, conta para mim então. E aí, com algumas perguntas, eu sentia que algumas perguntas faziam a pessoa ficar constrangida em responder. Exemplo, era um apartamento duplex, onde a escada ela ocupava uma área considerável ali da sala de. Eu conhecia o apartamento, conhecia bem a planta, sofri na pele para vender, né? E para ficar uma boa planta, uma boa sala confortável, você tinha que tirar a dependência de empregada. E aí eu até brinquei, não tinha dependência de empregada. E aí o banheiro de empregada evitava com que o layout, a cozinha ficasse integrada com a sala. Então, era uma sala, para ficar melhor, você tinha que tirar o banheiro de empregada e você não conseguia transformar ela em gourmet porque um banheiro de empregada ficava no meio. Então, se tirar um cômodo, tirar um banheiro para poder fazer uma coisa realmente mais atrativa, você dilapidava, você tinha que cortar 2 dedos fora de um apartamento para ele poder ter um atributo, mas ele talvez ia perder o outro atributo, né? E aí, cara, a pessoa, assim, não entendia por que alguém não gostava daquela planta. O segundo atributo que eu perguntei para ela foi assim: e essa varanda? Ah, essa varanda é linda, ampla, bacana e tal. E no apartamento duplex, assim, eu rapidamente sei onde é que tá a coisa assim. Você usa mesmo essa varanda? Ela, eu gostaria de usar mais. Eu falei, por quê? Porque essa varanda eu não consigo fazer o fechamento de vidro, porque como é duplex, eu tenho 2 andares entre o gradil da varanda até o meu vizinho de cima. Então, não tem solução de vidro que eu faça aquilo para poder fazer esse fechamento da varanda. E aí a minha varanda tem mais foligem, eu não consigo transformar a minha varanda numa varanda gourmet integrada com a sala, o sol me incomoda, o barulho vazio, no final das contas. Você olhando na planta, a varanda era maravilhosa. Na prática, a varanda com pé direito de 6 metros era inabitada. E o que tinha na varanda? Caixa, depósito, aquelas coisas assim, guarda o brinquedo das crianças ali para vender no ALX aí, um dia que vender, tira da varanda. E Vinha aí aquela você vê o chuva seguinte, lateral, assim, né? será que não tinham senões realmente que atrapalham a venda de quem está buscando? Aí, por fim, rapidamente, em 15 minutos de conversa, a escada que subiu ao apartamento, por incrível que pareça, e eu acho que foi uma bobeada de projeto mesmo, mas paciência. Agora não tem jeito.
Apartamento, depois que é feito, você não consegue mudar a casca. Assim, diferente de casa, que você consegue jogar no chão, apartamento você às vezes não consegue, né? Então, aí o apartamento tinha, você entrava no apartamento, você entrava na sala, a escada para ir para o segundo andar, você tinha que ir para o final da sala e voltar, e subindo. Então, você entrava no apartamento por baixo da escada. Então, em vez de a porta daqui, a escada subir para cá, a escada fazia assim. Você entrava no apartamento aqui, dava a volta e subia por aqui. No final das contas, você entrava no apartamento embaixo da escada. Para a pessoa que é supersticiosa, isso aí é uma E coisa já é uma inadmissível. objeção. E a Exatamente. própria pessoa, cara, na inocência, por ter gasto, de repente, há 10 anos atrás, um dinheiro para fazer marcenaria, por ter montado aquele apartamento daquele jeito, quis colocar no mercado uma coisa empurrada, uma coisa que para ele servia, só que ele tem que se colocar no sapato de quem está olhando. Se colocar no sapato, está olhando, e aí essa tabelinha, aí eu brinquei, falei assim, vamos fazer uma tabelinha de 5 linhas de um lado e 5 linhas do outro. E essas 5 linhas deixaram claro quais foram esses pontos fracos a trabalhar. E os pontos fortes, como é que conseguiria conciliar. E aí, esses pontos fracos, a gente, assim, vamos ver o que a gente consegue trabalhar nisso. No caso da varanda, teria uma ação a fazer de convencimento do síndico de conseguir deixar, autorizar fazer um fechamento parcial onde tivesse uma espécie de cúpula. Seria o pioneiro, só que dentro da lei e tudo mais. Bom, quem quer faz acontecer, quem não quer arruma uma desculpa. Ah, não pode. Ah, o síndico não Uhum. deixa. Cara, você já tentou? Vai lá. Então, para cada ponto fraco desse, tinha um plano de ação para você, às vezes, com o poder da caneta, com o poder de, de assim, transformar o que é fraco num atributo, talvez, que os outros seus vizinhos do mesmo prédio, o fato de você ser pioneiro, você transforma o ponto fraco do prédio todo no seu ponto forte. Num real diferencial, né? Num real diferencial, que é uma das perguntas que a gente Exatamente. faz muito para os clientes, né? O seu imóvel tem realmente um diferencial? Tem realmente um ponto forte? Exato. E um ponto negativo, simplesmente justificado, não torna ele um ponto forte. Ah, pô, mas teu apartamento não tem vaga. Assim, tinha um amigo meu também, mas Pedro, me ajuda a alugar meu apartamento, coloca aí na sua metodologia de aceleração e tal. Aí quando você vai ver, o apartamento, vem cá, como é que é a vaga de garagem? Ah, pô, vaga é o seguinte, sabe que aqui não tem para todo mundo. Então, cara, você tem que dar sorte da reunião de condomínio que acontece uma vez por ano. 50% tem direito à vaga. Então, cara, você tem que estar ali naquela reunião de condomínio para ver se você é sorteado para conseguir uma vaga. Eu falei, tá, legal. Puta. Explica, mas não justifica. Assim, para resolver isso, você tinha que buscar uma outra coisa. Senão, é um senão que não tem remédio fácil. Mas para todo É, me, senão, pode ter uma solução criativa. E a gente tem alguns casos aqui para a gente permitir e vão fazer a gente permear ao longo dessa vamos, live aqui. vamos começar então com um caso interessantíssimo, que é o caso do Barra Village, né? O caso do Barra Village, eu acho que tem aí pelo menos dois pontos fracos que a gente tá falando aqui nessa nossa live. Um deles relacionado a vagas né, vaga de estacionamento, que na verdade não tinha a vaga interna, né, no subsolo. Então, Coberta. como é que Não tinha vaga coberta, era vaga só descoberta. era a vaga aberta? Tinha o negócio da vaga aberta e o lance do elevador. Fala um pouco aí sobre esse empreendimento e como esses dois pontos aí foram tratados por você aí que liderou esse projeto. É, é. Na verdade, depois que vende tudo, 360 unidades, vendido em 4 horas, mais caro que o mercado. Você, pô, mas também vende tudo, o mercado em alta vende tudo. Então parece que tudo é sorte, né? Mas vou contar essa história. Essa história é uma passagem interessante. A história é o seguinte: o projeto eram 9 prédios e o gabarito não permitia fazer prédios mais altos. Então a gente tinha 3 tipos de apartamento: o apartamento de térreo, o apartamento de segundo andar, que era um apartamento convencional, e a cobertura duplex de segundo andar. E a questão é o seguinte: se batalhava muito para poder fazer um custo enxuto, porque a gente caprichou no, assim, no landscape, no produto e tudo, só que a tecnologia de construção era uma tecnologia até voltado para empreendimentos econômicos. Mas que, pô, tijolo, estrutura, fundação,
É igual para todo mundo. Você não, pouco importa, o prédio ficando em pé, o produto final não está comprometido. Bom, e esse prédio eram 12 apartamentos, assim, por andar. Então, cada predinho tinha 36 apartamentos. 12 no primeiro andar, 12 no segundo andar e 12 nas coberturas. E pelo projeto, pelo cálculo de tráfego e até pelo custo, não tinha necessidade de colocar mais de um elevador por prédio. Cara, isso era uma coisa que tirava meu sono. Porque a primeira vez que eu mostrei o protótipo para a força de vendas, para estrategistas que fazem consultoria de marketing, que na época eu tinha contratado, cara, isso era uma coisa que gritava aos olhos de quem estudava aquele empreendimento. Assim, Pedro, que isso? Tu vai colocar um elevador por prédio? Se essa porcaria quebrar, como é que faz? Vai subir de elevador como? Vai subir de escada como? Porra, ó, é inadmissível você não ter um elevador de serviço. Você tem que ter um elevador de serviço, vai descer lixo como? Cara, isso era uma coisa que tirava meu sono. As minhas fichas estavam todas nesse modelo de projeto, todos todo o conceito estava nesse projeto, e realmente isso era um ponto fraco. Isso era um ponto que o projeto realmente tinha esse senão. Porra, que bom seria se tivesse 2 elevadores para atender 36 apartamentos. E aí você pega com esse problema, você, assim, não adianta você ser reativo a uma crítica. Se existe a crítica é porque tem um ponto fraco. Não existe você ser reativo e querer dar uma resposta de volta como se justificasse, não. Toma essa crítica, porque essa crítica é a objeção de quem vai te comprar e é o teu talvez principal item de ponto fraco que você coloca na lista. Então aquilo não me fazia dormir. Como transformar aquele ponto fraco em algo pelo menos blindado, quiçá ponto forte? Então, depois de muito estudo, muita dedicação, muitas noites em claro, primeira coisa, a gente começou a perceber quantos apartamentos um elevador atendia. E aí eu comecei a comparar com aqueles monte de prédios altos, tal, aqueles prédios de 8 por andar, com 22 andares e tal. E eu comecei a fazer uma conta de elevador para número de unidades. Sim. Conta essa que quando você leva para a prefeitura, que você tem que colocar aquele cálculo de tráfego, que é o tempo que o elevador demora a subir, escoar todo mundo do prédio, sem todo mundo ficar ali esperando, não sei o que, quanto tempo que o elevador demora. Cara, aquilo ali passava com folga. Então eu fiz uma conta que aquele elevador, na verdade, não iriam atender 36 apartamentos. Iriam atender 24 apartamentos. E iriam atender porque os 12 Sim. do térreo não pegam o elevador, chega direto no térreo. Então, só o segundo andar e o terceiro andar que pegaria o elevador. Cara, isso ainda assim, um elevador para 24 apartamentos era muito abaixo de uma média que qualquer um desses prédios grandes. Ó, você tem 4 elevadores e tal. Pô, mas quando você vê, tem 200 apartamentos para 4 elevadores. Aí você bota, pô, quantos apartamentos por elevador tem? Então, essa média era muito favorável a esse tipo de projeto. Era um projeto inovador e diferente, mas ia tomar pancada, ia tomar muita pancada. Bom, ainda assim, essa historinha de falar, gente, é só para 24, não fica bravo, não. Você que mora no primeiro andar, se você não quer esperar o elevador, compra no primeiro andar. Pô, mas eu queria vender apartamento para todo mundo. Cara, começamos a prospectar formas de como a pessoa se deslocaria. Bom, em resumo, a gente viu uma brecha na legislação. Não uma brecha. A legislação, ela está lá para todo mundo. Uns seguem, outros seguem às cegas. Então, em vez de seguir às cegas, vamos ler o que está escrito. E na norma do bombeiro, a gente só precisa fazer aquelas escadas que tem aquelas portas que a gente chama de corta-fogo, né? Aquelas portas que impedem a fumaça, a partir de 5 pavimentos. Abaixo de 5 pavimentos, você podia escada normal. Aonde eu tive isso? E aí vem um pouco a curiosidade, o questionamento, o perfil de por que não, né? Cara, você vai num shopping center, as escadas são enclausuradas. Tem até umas outras enclausuradas, mas as escadas são abertas. Às vezes shopping center de 4 ou 5 andares. Você vai. Um prédio comercial que a gente trabalhava era de 3 andares e não tinha escada enclausurada. Eu falei, pô, que diabos esse cara aqui conseguiu e eu não consegui? Então, a gente começou a ver uma oportunidade de transformar a escada, que era uma coisa técnica, uma coisa não vendedora, uma coisa só necessária para descer a escada, numa oportunidade de transformar ela num atributo
decorativo de fazer um prédio com um átrio no meio, com um elevador e a escada toda aparente. E essa escada aparente, ela permitia com que a pessoa, quando a escada é aparente, quando você não tem aquela porta, ela e decorada, ela passa a ser convidativa. Sim. Então a gente foi com essa informação, com o espírito de apartamentos de só 2 andares. Como é que funciona em Nova York? Como é que funciona em Londres? Aquelas townhouses. Pô, a gente vê em filme, né? A pessoa chega em casa e sobe aquele primeiro lance de escada. Bom, a gente fez uma portaria tal qual, em vez daquele fazer aquela escada, era uma escada suntuosa, frontal à portaria, onde é o seguinte, o cara entrava na portaria, ele olhava o elevador no final da portaria, e à sua direita tinha uma escada que fazia o mesmo deslocamento até o elevador, só que inclinado. Só que inclinado, né? Então, ao invés de você andar reto, apertar o botão, esperar abrir a porta, subir, para você subir um andar, cara, você tinha uma escada que você te levava. Quando o seu campo de visão te mostra o ponto A para B, você não espera por nada, você não espera um veículo, você está ali, você vai. Então, essa escada era convidativa. Então, nós transformamos uma coisa que seria enclausurada em algo convidativo. No final das contas, até quem mora no segundo andar não esperava elevador. Entrava e subia. A não Ia ser que o cara direto, chegasse com subia muitas na escada. compras e tal. Porra, o cara tinha que ser muito preguiçoso. Claro, um cadeirante, um idoso e tal, beleza. Mas o cara tinha que ser muito, assim, preguiçoso e muito cara de, assim... Eu ia ficar com vergonha de esperar um elevador, um vizinho entrar comigo, o vizinho da cobertura, e eu entrar no elevador para dar um lance, onde eu tô vendo a porta. Eu vi a porta de onde eu ia chegar. Era só seguir reto, só que inclinado, com 18 patamares convidativos. Bom, eu consegui blindar isso de uma forma que esse elevador, na verdade, só atendia a cobertura e uma escada que seria uma escada feia em backstage, né, atrás, só por necessidade, passou a ser o principal transporte vertical de um prédio de 3 andares. Então, isso passou a ser um ponto positivo, ao ponto da gente, inclusive, modelar isso no stand de venda, porque o stand de venda a gente fez um apartamento decorado no primeiro andar e o outro da cobertura no segundo andar. E aí, reproduziu no stand, em vez de subir uma escada técnica no stand de venda, a gente fez a mesma escada que a gente projetou. Cara, isso foi de uma blindagem e de uma inovação de mostrar um prédio residencial com escada decorativa para você chegar. Cara, isso mudou E completamente o patamar. E o que era ponto fraco virou ponto forte. Olha só virou que ponto doido. forte. Olha só que maluco. E depois o pessoal fala Exato. que é sorte, né? Virou um baita de um diferencial, né? E É, tem um outro case, que é aquele case do primeiro andar, né? Da venda do apartamento do primeiro foi. andar. Conta um pouco esse aí. É, assim, em geral, a gente costuma colocar nos primeiros andares. A gente sabe que o primeiro andar é aquele que é o último a ser escolhido, por isso a gente coloca preço mais baixo e tal. E a gente também, em alguns locais, quando o primeiro andar é muito próximo, assim, às vezes quando a gente tem garagem elevada e tal, o primeiro andar vai subindo. Mas quando a gente está muito próximo ali do nível da rua, um prédio que não é afastado, assim, das divisas da rua, é um prédio de Zona Sul, por exemplo, a gente costuma colocar o primeiro andar, a varanda, com atributos ou com guarda-corpo, né, de uma forma opaca. Então coloca ou uma mureta, ou um vidro completamente opaco e tal. Não dá aquela translucidez que a gente acaba colocando para privilegiar a vista dos apartamentos mais altos. Né? Bom, domingo em casa tem esses inconvenientes de cachorro latindo, né? Mas vamos que vamos. E nesse caso, pasmem, tinha uma árvore, um apartamento de fundos, e onde o quarto andar e o primeiro andar ficaram assim para trás. E a gente viu que tinha uma árvore que a copa dela chegava no primeiro andar e não chegava no quarto andar. E pior, no quarto andar, no final, no horizonte, tinha uma vista para uma comunidade. O quarto andar tinha um preço quase 60 mil mais caro do que o primeiro andar. Uhum. O que a gente fez? Quando o prédio começou a ficar construído, a gente chega na laje, às vezes na planta a gente não consegue ver. E como era um apartamento de fundos, a gente
não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma maquete, nada que nos obrigasse a ter que entregar aquele gradil do fundo conforme a gente tinha pensado inicialmente. Ou Sei. seja, a gente tinha tempo para fazer uma margem de manobra de ajuste do produto. Vai, trocamos o pneu com o carro andando. Sim. Aprovamos ali uma mudança de gradil, melhoramos o gradil, porque para trás não teria o problema da indevasabilidade, porque quem está no primeiro andar ali, às vezes a pessoa está, uma mulher de saia, se olhar para baixo ali no bordão, no térreo, você olha para baixo, você vê, a mulher de saia é inconveniente. Então a gente acaba colocando. Mas nesse caso, não. Nesse caso, tinha uma copa da árvore tão grande atrás que fazia com que esse primeiro andar ficasse espetacular, fizesse com que a árvore quase que entrasse dentro da varanda. Então a gente fez pelo contrário, a gente fez quase um vitrô da varanda do primeiro andar que dava para trás e transformou isso e fez dele o apartamento decorado e inverteu o preço completamente. A gente pegou a tabela de venda, colocou 60 mil mais caro o primeiro andar e 60 mil mais barato o quarto andar. O primeiro andar ficou E tipo um resultado, garden, assim, né? Um garden tipo um verde. garden, só que elevado, reservado. Só que tem gente, ainda mais na zona sul aqui do Rio de Janeiro, é apaixonado. Se você imagina aquela árvore que vem os miquinhos para você colocar, o beija-flor tá ali, você coloca ali, você interage Uma mais com o negócio, bananinha. tem a privacidade. Então isso te conseguiu identificar um ponto forte que o imóvel tinha no mesmo prédio que o primeiro andar tinha que o quarto andar não tinha. Assim, como a gente elevou um atributo no primeiro andar estava valorizado, como a gente elevou um ponto forte maior. Então a gente transformou algo que a gente se preocupou em não deixar assim translúcido, a gente fez o contrário. A gente elevou esse atributo ao ponto de vender 60 mil reais mais caro o primeiro andar do que o Mais quarto andar. do que o Então quarto olha a andar. Mas é importância de legal. você da listinha de 5 pontos fortes, 5 pontos fracos, de como você tem que se policiar para isso e ser muito É. íntegro em de olhar no espelho e tirar um raio-x ali fiel e de como isso pode te ajudar a encurtar. Geralmente, quando não vende na planta, quando você não ajusta no preço o primeiro andar, dificilmente ele vende. Ele fica muito tempo para trás. Não, mas muito legal, cara. Muito legal esse bate-papo. Eu acho que o que, para mim, tem que ficar claro para todo e qualquer proprietário é que o seu imóvel não é único e diferente por ser seu. O imóvel ele está em um processo competitivo com outros imóveis. E eu acho que tem muito proprietário, tem muito dono de imóvel que não enxerga isso com clareza. Então, se ele É. acompanhar tudo que a gente está discutindo aqui, pô, diversas vezes você colocou o imóvel que a gente estava trabalhando e o imóvel que você estava desenvolvendo com essa visão de que ele é parte de um processo competitivo muito maior. Ele está em constante concorrência com todo o resto do mercado e ele precisa se destacar, né? Cara, isso acontece muito naquilo que vem aquela frase que é típica, que é típica. Quando você pergunta e começa a tirar a pessoa de um pouco da zona de conforto, a resposta que ele te dá é o seguinte: mas isso o comprador faz. Ó, o Ah, piso tá direitinho, é antigo, quem comprar troca. Olha, tá precisando dar um tapa na pintura, quem comprar pinta. E é isso é o seguinte, isso numa escala pequena. E é o seguinte, tudo isso que o teu discurso diz de que quem comprar ajusta, tenha certeza que uhum, ele vai valorar isso negativamente na oferta que ele vai te fazer em dobro ou em triplo daquilo que custaria para fazer. Ah, você pega um balde de tinta para dar uma pintura. Você está pensando, se você tem a consciência que é uma coisa que te dá uma desvantagem competitiva, um negócio daquele, pô, dá um balde de tinta porque o cara vai tirar o preço, vai te tirar um preço 3 vezes o balde de tinta. Agora, se você não puder fazer, no mínimo mostra o caminho para ele fazer, que é o exemplo que a exato, gente fez da sala comercial. Por exemplo, aquela exato. sala comercial que a gente viu, o mundo de sala comercial, a gente já deu esse exemplo em outra live, de 6 mil salas comerciais que tem para alugar ou vender,
Cara, o que Na Barra fazer da com uma Tijuca. sala que está há 5 anos fechado? Como que eu faço para essa sala, o ponto fraco dela, em relação às outras 6.000 salas? Como eu transformo o ponto fraco dela em algo ponto forte? E a gente pegou aquilo, não só, bom, a gente investiu num projeto, uma sala que está super antiga, super antiquada, que precisa ser completamente remodelada. O ponto fraco dela é transformar isso em ponto forte, como? Dando a sala de graça, emprestando ela para um futuro inquilino, não só fazendo isso, mas como entregando a faca e o queijo para o inquilino fazer, que é fazendo um projeto. Como é que a gente vende apartamento na planta? Como é que a gente vende projeto na planta? Como é que a gente vende a sala na planta? A gente pegou uma sala já com vista, já executava, que a pessoa chega e consegue abrir a maçaneta, mas é o seguinte, cara, esquece tudo que tem aqui dentro aqui. Você vai comprar esse sonho aqui, você vai alugar esse sonho aqui. Está aqui o projeto, está aqui o custo da execução desse negócio, e eu vou pagar isso para você. Vou pagar isso para você usar. Vou pagar como? Vou pagar com o próprio tempo que você vai usar o imóvel. Então, uma reforma que ia custar R$ 60.000, um aluguel de 30 meses, se você multiplicar R$ 2.500 vezes 30 meses, vai dar R$ 75.000. Assim, cara, então, em vez de você gastar comigo R$ 75.000, você vai gastar só 60, tá? E você não vai ver, você não vai sentir isso, você não vai ver sair do bolso. Essa reforma por 60 mil está feita aqui e você vai me pagar ao longo do tempo, pelo tempo que o negócio acontece. Depois de 3 anos, o imóvel está num outro patamar para poder ser colocado de novo no mercado. Então, esse é um exemplo de você mostrar o caminho. E acontece muito Exato. esses senões, esses pontos fracos, na hora que você vende um terreno. Um terreno, quando você vende o potencial que vale ele. Então, a quantidade de senões que existem entre você apertar a mão da pessoa e você viabilizar um empreendimento capaz de pagar aquilo que aquele terreno vale, você tem que superar vários senões ou várias objeções. Sim. Muito dono do terreno fala assim, cara, isso aí é obrigação de quem compra. É igual o mindset de pensar, cara, a pintura é obrigação de quem compra. E o terreno fica para trás, ou as negociações de terreno são super, ultra difíceis e demoradas, porque os terrenos têm objeções para virarem o dinheiro que se espera pagar dele. Então, se você pensa um dia vender o seu terreno, pense em tirar essas objeções da mesa. Quais são? Construções que possam impactar e atrasar a parte de legalização. Se você puder aprovar um projeto, mesmo que seja o que a gente chama de projeto pirata ou projeto piloto, algo que garanta as condições edilícitas do imóvel, gabarito, taxa de ocupação e tal. Se você tem esse atributo na tua mão, anexado ao terreno que você está ofertando, você tem a certeza que o dinheiro vai chegar na tua mão muito mais cedo do que um ano. Vai chegar até antes das 12 semanas que você está colocando. Basta você tirar essa objeção da mesa. Deixar para o comprador, ele vai precificar em dobro, triplo, quádruplo. Porque é ele que vai ter que fazer. E o nível de incerteza, ele vai botar no custo o nível de incerteza e de tempo que ele vai demorar para resolver. Tem gente que paga pelo tempo de ganhar o pronto. Exato, exato. Então, poxa, hoje a gente deu aí uma volta e vimos muitos desses aspectos dos pontos negativos e defeitos e pontos fortes que tem que ser colocados em evidência nos imóveis. E também a identificação de quem é o cliente que tem que ver aquilo como um ponto forte ou que pode ver algum atributo como uma objeção que, como você acabou de dizer, tem que absolutamente ser retirada da mesa para que a gente consiga acelerar a venda desses imóveis ou terrenos. Senta do outro lado da mesa e se imagina 10 anos atrás, quando você comprou aquele imóvel, como é que você pensava? Qual era Exato. aquele teu momento de vida? Você estava casado, estava solteiro, tinha filho, não tinha filho? Agora que você precisa passar para o outro, esse outro que vai entrar pode ter, com certeza, o mesmo perfil que você tinha alguns anos atrás, quando você foi impactado positivamente por aquilo. Pensa nas objeções que você tinha lá atrás. Aquilo que você superou, e se aquilo continua
tão sedutor quanto te seduziu lá atrás. Porque às vezes pode estar, inclusive, é mais depreciado. Exato. É aquela frase, né, que a gente usa, que o nosso comprador ideal somos nós mesmos ontem, porque todo Isso. imóvel que um proprietário está querendo vender, ele um dia comprou, né? Então ele um dia foi um comprador, um dia ele foi encantado pelo aquele produto imobiliário. Então é É, essa. se você, desculpa, mas se você fizer exatamente essa mesma associação a pessoas, cara, se a gente está atrás de um namorado ou de uma namorada, a gente tem que saber se olhar no espelho e ver o seguinte, cara, tenho que dar um tapa no sorriso. Cara, meu cabelo não tá legal, tem que fazer uns tratamentos lá. Pô, minha barriga passou do ponto, eu tenho que entrar e fazer o negócio. Para cada ponto fraco que você tem na concorrência matrimonial, conjugal, para você conquistar uma namorada ou um namorado, a paixão tem que vir, se possível, em primeira vista. Não adianta você querer deixar para conquistar depois. Então, se imagine ali naquela situação, e eu tenho certeza, quando você se olha para o espelho, você vai pensar o seguinte: eu gostaria de ter uns quilinhos a Hum, menos, ter uns cabelos a mais, ter umas rugas a menos, ter um sorriso assim, ter um comportamento assado, ter um. Assim, então, tudo isso são os seus pontos que são nítidos. O que você gostaria de melhorar em você? Seja exato. íntegro para também pensar, cara, para o meu marido, para eu não ter que sair desse apartamento, uma boa pergunta. Para eu não ter que sair desse apartamento, o que eu teria que fazer nele? Aí vamos naquele exemplo do Irmãos à Obra, né? Aquele negócio, ame ou deixe, aquela série, né? Aham, aham. Às vezes Sim, você adapta o seu imóvel para um aquilo, porque o seu imóvel não te atrai mais. Você precisa de uma outra coisa. Às vezes você consegue fazer algo que te atraia mais continuar nele do que para outro. Imagina a cabeça do comprador. Será que nem você está servindo? Imagina vai servir para alguém? com É certeza. aquela. Será que você está aquela bela adormecida no topo da torre, precisando perder uns quilinhos, precisando melhorar o sorriso, fazer um botox, dar um tapa no cabelo, um banho de salão para poder conquistar, ou pelo menos se algum príncipe encantado aparecer, ele não refugar na hora de te dar aquele beijo. Então não deixa ninguém refugar na hora que conhece o seu imóvel, porque seu imóvel não é perfeito. Ele não é perfeito nem para você que mora nele, porque se fosse, você não estaria saindo dele. Se o terreno fosse perfeito para você, você não estaria tentando fazer dinheiro, porra, vendendo ele. Você estaria desenvolvendo um negócio próprio para você. Então, ele não te atende de alguma forma. Com certeza. Então, esse é o recado que eu acho que, que é parte da metodologia, é essencial para você encurtar a jornada da interrogação para as 12 semanas e sem fazer essa listinha simples de 5 pontos de um lado e 5 do outro, para amplificar os 5 melhores e remediar os 5 piores, você vai estar distante dessa, desse, desse êxito de conseguir vender em 12 semanas. Se eu não conseguir 5, vamos no mínimo 3. Mas tudo isso é em busca de transformar o imóvel no unicórnio que ele precisa ser para poder surpreender os corretores, surpreender os compradores, surpreender até você mesmo, ao ponto, de repente, até se você não querer sair dele. Combinado? Beleza. Combinadíssimo, Pedro. Valeu por esse bate-papo de hoje e nos vemos aí na próxima live para continuar falando de como acelerar a venda de imóveis. É isso aí, Marquinho. Gente, saudações imobiliárias. Esse foi mais uma live do programa Aceleração de Imóveis, onde a gente aqui no Bate-Bola ajuda você a ter as estratégias para fazer a sua venda em 12 semanas de qualquer imóvel, sem a necessidade de pagar comissão de venda. Até a próxima, galera. Saudações imobiliárias. Um grande abraço. Valeu, Marquinho. Valeu, Pedro. Abraço, abraço, pessoal. Valeu. Tchau, Falou. tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Valeu.